A senhora já me conhece, aqui é a Juliana, né? A gente Bom dia. E a Kênia, somos estudantes do curso de Pedagogia terceiro semestre. E como a gente tem uma disciplina de EAD, né, a gente queria fazer essa entrevista com a senhora para a gente ter mais ou menos uma noção de como funciona, né, e também pelo fato de a gente ter o trabalho dessa disciplina. Quer dizer que é uma disciplina do curso, uma Isso. disciplina do curso. É EAD, Educação à Distância. É bem rápido, né, até porque a gente já tem muita aula agora pela manhã. Mas diante da circunstância, eu queria perguntar à senhora em que instituição você trabalha ou trabalhou com EAD, né? E quando a educação à distância foi implantada nessa instituição, se você tem mais ou menos Noção, né? uma pouquinho em relação. Acho que é fácil de descobrir. Eu trabalho com ensino à distância, ou semipresencial, nesse caso, porque ele não é totalmente à distância, né? Mas primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer poder ajudar, né? Obrigada. Fiquei surpresa, eu não sabia que tinha essa disciplina no curso de pedagogia, né? Isso. Eu acho que é muito bom, até porque já que a UFC tem esses cursos semipresenciais, né? É bom que os alunos conheçam um pouco dessa realidade, né? Eu trabalho com ensino semipresencial aqui na própria universidade, com os cursos de letras, português, mas já trabalhei também com letras em inglês. Acho que eu trabalhei uma vez, dei aula, tutoriei uma vez na disciplina de letras em inglês. Bom, desde quando eu não sei precisar, mas é fácil vocês calcularem. A primeira turma está terminando agora. A primeira turma está se formando agora. Aí se você, agora no final de 2011 ou em 2012, mas se você mandar um e-mail para a coordenação do curso, os cursos eles informam direitinho. Então, vamos supor que seja 2012, né? 2012, 2011, 2010, 2009. Eu acho que eles entraram por aí, 2008, entraram em 2008, porque os atrasados vão ficar, mas certamente esses são os que seguiram normal no curso. Então, o vestibular deve ter sido em 2008 e a turma começou em 2009. Esse deve ter sido o primeiro vestibular. Aí a outra pergunta que aqui já fala, mas você, a professora é tutora, né? Qual a sua função, né? Que pergunta, tutor, formador, conteudista ou coordenador, né? Eu sou tutora, mas de qualquer forma eu acabei atuando um pouco como conteudista, porque a coordenadora com quem eu trabalho, que é a professora Maria Elias, ela agrega todos os tutores e acaba que a gente faz sempre um pouco dessa parte também. Nós planejamos juntos as disciplinas, nós trabalhamos na elaboração das disciplinas também. Então, a nossa disciplina, essa de leitura e produção de textos acadêmicos, ela foi feita por todos os tutores na época da administração da primeira turma. E a cada semestre a gente mexe um pouco na disciplina e os tutores que vão atuar naquele ano, né, naquele semestre, porque é uma vez por ano. Então eles acabam participando um pouco como conteudistas também. E eu, sobremaneira, porque trabalho muito junto com ela, na coordenação da disciplina, ajudando junto aos tutores, né? Mas foi uma opção, eu não quis também trabalhar como coordenadora. Eu atuo mais diretamente como tutora. Agora tive essa oportunidade de atuar indiretamente como conteudista. E assim, desde esse tempo que a senhora vem trabalhando com EAD, a senhora poderia explicar para a gente como a senhora vê a relação professor e aluno nesses ambientes digitais? No caso, tutor e aluno. Tutor e aluno. Porque tem a figura do professor.
nesse caso, aquele que planeja a disciplina, que na questão do conteúdo é chamado de professor, né? Bom, a relação, em geral, ela é boa, ela é normal, né? Os encontros presenciais que acontecem no começo e no final do curso, eles ajudam, né, a manter essa proximidade, né? Os fóruns de discussão, eles promovem essa interação, né? É a ferramenta, se a gente pode dizer que uma é mais importante que a outra, né? Todas se complementam, os fóruns, os chats, né? No caso da nossa disciplina, nós fazemos de 2 a 3 chats, né, por disciplina, então eles ajudam bastante. Então acaba que a relação, ela fica muito próxima, mas eu não acredito que aconteça assim também com todas as disciplinas, com todas as pessoas, até porque eu já tomei conhecimento de que algumas, às vezes, não há fórum em todas as aulas. Então, quando isso não acontece, provavelmente complica um pouco, porque isso distancia, você impossibilita o contato do tutor com o aluno. Falta interação, né? Porque aí ele já reduz a interação. Mas há também disciplinas em que existem os fóruns permanentes, então essas já melhoram também. Então tem essa compensação. No caso do nosso, nós não temos um fórum permanente, mas as mensagens, elas são muito frequentes. Eles se utilizam muito das mensagens de e-mail para tirar dúvida, para perguntar sobre as mais variadas coisas. Eles leem as aulas, não entendem, querem tirar dúvida também por e-mail, tiram dúvidas sobre os portfólios. Então, se eles fizessem, se eles seguissem as orientações e a metodologia que é pensada para os cursos semipresenciais, os cursos seriam muito bons, porque há ferramentas suficientes para isso, há contato do tutor com os professores, com os alunos, também é suficiente, mas infelizmente essa não é a prática da maioria. Uma pergunta, professora: há quanto tempo a senhora atua na educação à distância, né, se você tem essa noção? E durante esse período, quais as ações assim mais marcantes que foram realizadas dentro desse sistema que você recorda? Você tem... Oi? Você diz assim, as ações que eu tenho realizado? Que você... Bom, eu atuo desde 2008. Acho que a minha primeira turma foi em 2009. 2008 ou 2009. Desde que começou, né? Eu tenho atuado desde o início. Agora, é sempre assim, cada turma, né? Eu acho mais, como é que eu posso dizer? É sempre o que eu achei mais interessante nisso tudo é que nós aprendemos com eles, né? Porque como o curso começou e o tutor também teve, por exemplo, nós tínhamos que fazer um curso, né? Eu não dominava as ferramentas, então nunca fui uma grande expert no sistema, por exemplo. Então, muita coisa a gente vai aprendendo junto. Então, a gente vai observando, vai praticando junto com os alunos, né? E um dos grandes momentos no ensino semipresencial é mudar, por exemplo, o foco da sala de aula para os fóruns de discussão, por exemplo, né? E fazer eles compreender que, por exemplo, ali é diferente do MSN, por exemplo, né? Eu sempre coloco muito isso para eles. É diferente de você estar lá na sala de bate-papo, então você
não pode escrever, não deve escrever da mesma maneira, né? Ali você tem que praticar, no caso dos fóruns do ensino à distância, né? Do semipresencial. Então você também ali, além de você estar interagindo, conversando, discutindo, mas você também é um momento de aprendizagem de outras coisas também. A prática da produção escrita. Então você tem que aproveitar para você aprender, inclusive o uso dos recursos linguísticos. Não é a mesma coisa. Assim, você tem a sua face para preservar, então tem uma série de coisas que você tem que considerar. Então ali é uma sala de aula, né? Então existe essa diferença. E aquele ali para mim é um dos momentos mais importantes, e eu acho que não existe continuar tentando aprender a lidar com essa ferramenta. Acho que foi um dos grandes momentos do ensino à distância. Desafios também, né? Os desafios. Foi esse. Você sair da sala de aula regular e entrar nessa sala de aula de fato virtual, porque é lá onde acontecem os principais momentos de aprendizagem, justamente os fóruns. Eu queria também, professora, de antemão, que você fizesse um balanço durante esse período, você apontasse na educação à distância os aspectos, né, positivos, né, em relação a isso, ou também os negativos, se tem, e na sua visão, quais os obstáculos que a EAD ainda tem que enfrentar. Eu acho que um dos principais obstáculos e ao mesmo tempo aspecto negativo ainda é o aluno. Ele ainda é o seu principal inimigo, vamos dizer assim. Ele não encara o ensino à distância como se fosse, primeiro, uma sala de aula, como se ele estivesse num curso normal como qualquer outro, como se ele tivesse as mesmas responsabilidades, como se ele tivesse que fazer as mesmas coisas. E com isso o curso não tem o sucesso que poderia ter, né? É isso que eu acho, até que eu já mencionei isso. Então você tem aquele tempo, né, para fazer determinadas atividades, né, se atingir determinados objetivos. Tudo bem que eu acho que o tempo pode ser um fator complicador, por a aula ficar um tempo mais reduzido no ar. Eles agora estão até pensando em mudar essa sistemática. Acho que já está até decidido. Mas justamente por isso é que eles deveriam ter uma consciência maior e se dedicar mais concentradamente naquela disciplina, naquele período. Mas eles não, a maioria não tem essa consciência. Então, e o curso acaba tendo uma qualidade inferior ao curso presencial. É como se não estar ali sentado na sala de aula diante do professor fizesse a diferença. E não era para fazer a diferença. Porque existem outros mecanismos que suprem essa ausência, vamos dizer assim, né? Então, e outro aspecto que eu acho que ainda, esse também não vou colocar a responsabilidade só no aluno, ainda há também tutores que também não fazem a sua parte como deveria fazer. Ainda aceita determinados comportamentos, né? Isso aí ainda acontece, né? Ainda age como se com muito paternalismo, né? Por exemplo, ainda acontece de alguns tutores aceitarem, por exemplo, e aprovar aluno só com atividades da parte presencial, que é o mínimo, né? Que não pode acontecer. Você fez outra pergunta, mas eu não me lembro. Era apenas os aspectos positivos que você poderia mencionar. Aí o aspecto positivo, dentre muitos outros que a gente pode enumerar, eu acho que é a possibilidade de acesso, de alcance
a muitas pessoas, porque chega em todo e qualquer lugar, né? Embora com problema, internet cai, nem todo mundo tem computador, etc, etc, mas hoje com esse sistema, muitas pessoas podem fazer um curso superior. Esse é acho que esse é assim, um dos grandes avanços, não só da graduação, mas da pós-graduação também, né? Esse é um aspecto positivo. Agora, se o sistema tem problemas, essas coisas assim, eu acho que a própria instituição, estou me referindo da UFC, que eu conheço, só conheci mais um, né, que foi o da FGV. Eu gosto do solar, eu acho até que já foi aperfeiçoado. Então, eles estão tentando um aperfeiçoamento do próprio sistema. Eu acho que isso é outro aspecto positivo. Então, eles estão sempre tentando melhorar, sempre tentando aperfeiçoar. E eu acho que uma grande contribuição é justamente dar mais acesso às pessoas à possibilidade de frequentar, de você ter uma graduação, né, um curso superior, bem ou mal, de qualquer maneira, você consegue aprender algumas coisas, né, você consegue se formar. Agora, isso também traz algumas consequências, por exemplo, um mau profissional pode ser uma coisa meio catastrófica. Agora, você imagine um médico formado num sistema desse, né? Eu não sei como seria, nisso eu não consegui pensar ainda, né? Ou, isso qualquer profissão, eu estou falando assim, medicina, porque eu não sei. Tem a parte prática, né? Lugares, um dentista, uma coisa assim. Não sei como foi feita a parte no meu caso, curso de letras, a parte do estágio, né? Porque tem que ser também no mesmo sistema, sendo presencial, eles estão se preparando para esse sistema, então não sei como foi feito. Mas tudo poderia ser diferente dependendo de como cada um assume seus papéis. Como a administração assume seu papel, como a coordenação assume, como os tutores assumem, como os alunos. Se cada um fizesse a sua parte como tem que ser feito, eu acho que tinha tudo para ser um sucesso. Professora, assim, antes da gente cursar a disciplina, sempre a gente vai buscar informações de como é as próximas disciplinas para a gente já ir. E a gente viu uma visão muito negativa lá no curso de pedagogia dessa disciplina. E nesse semestre a gente procurou fazer uma pesquisa para ver por que essa visão era tão negativa por ele. E a gente está finalizando o nosso trabalho, mas a gente está quase chegando à conclusão de que essa relação professor e aluno ela é dificultada no curso de pedagogia justamente porque os alunos eles se negam a procurar os professores. Os professores dão liberdade para que eles procurem, para tirar dúvida. Os Tem tutores até também. Os tutores também. Tem até site de dúvida e reclamações, só que dificilmente os alunos usam. E lá no curso de pedagogia a dificuldade a gente está vendo que é essa. E a gente queria saber aqui se os alunos eles procuram vocês com frequência para tirar dúvida, para reclamar de alguma coisa, como é essa? Alguns sim, mas como eu já disse, aqueles que se interessam e querem aprender alguma coisa, eles sempre procuram, mandam e-mail, usam o próprio fórum de discussão para fazer isso, mas não é a prática da maioria. A maioria, eles querem dar conta do mínimo, se livrar daquilo ali. Muitos nem fazem todas as atividades e acham que no final sempre alguém vai dar um jeitinho e que eles vão passar e vão conseguir vencer aquele lugar. Aí se um professor aperta um pouco mais, quer dizer, faz como tem que ser feito, aí no final vem as reclamações. Porque aquela história, muitos fazem um curso dessa natureza porque acham que é fácil. É a ideia de que é fácil. É computador, então eu entro na hora que eu quiser. Posso até nem aparecer como alunos que sequer entram nos fóruns para fazer as atividades, para postar os comentários. E é isso que eu digo. E há tutor que aprova. E aí eles acham que isso pode acontecer com todos os tutores. Quando algum não aprova, aí eles se assustam. Não tem
Porque o presencial é 20%. Como é que você se aprova com 20%? E o curso não é presencial. Por isso que é chamado de semipresencial. Você vai 2 dias, 8 horas no começo, 8 horas no final, e só todo o curso ele é feito pelo sistema. Mas tem tutor que aprova. E aí eles passam a achar que aquilo é normal. E se acomoda. Então, tudo acontece. Como acontece em sala de aula, de aluno ali no primeiro dia aparecer no último, não aparecer mais, no centro presencial também é assim. E você tem que ficar conectado praticamente o tempo todo. Né? Então, e controlando, justamente para que isso não aconteça. Porque se ele não procura, o tutor tem que procurar. Porque você sumiu, porque você não aparece, o que está acontecendo? Se ele faz a atividade que não está de acordo com o solicitado, para dar tempo de refazer, né? Tudo isso você tem que ficar atento. É muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Às vezes até mais do que o curso presencial. O presencial você está ali o tempo todo, interagindo, face a face. Né? É um curso muito desgastante para quem gosta mesmo, para quem tem muita facilidade com as ferramentas. Material extra, você põe muita indicação de material extra para que ele leia. Né? Às vezes ele não lê nem as aulas. Em geral, eles não querem ler nem as aulas. Imagine ler o material de apoio, que tem uma ferramenta que se chama material de apoio, né? Que são materiais que a gente coloca, já planeja antes, já coloca o material. Às vezes durante o curso você encontra algum texto, alguma coisa, você coloca lá ou coloca no seu portfólio, né? Se você não quiser, de repente pode não interessar para as outras turmas, né? Você achar só interessante para os seus alunos, você coloca o seu portfólio, eles nem querem tomar conhecimento. Eles são muito passivos. Eles são poucos que têm um nível bom, principalmente de conscientização. Né? Isso às vezes realmente pode desestimular o tutor também. E outra coisa importante que eu não posso esquecer, que desestimula o tutor, é a remuneração. Você pode ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você só recebe 2 bolsas. E você só pode receber 12 bolsas por ano. Então significa que você só pode pegar 6 turmas, porque cada turma são 2 bolsas. Se você pegar uma turma de 6 créditos, você tem que ter cuidado, porque se você passar para 13 bolsas, você perde uma, você não recebe. Nisso eles são muito rigorosos também. Muita gente já fez isso, já deu aula sem receber. Não tem choro nem vela, não recebe. E a bolsa é praticamente irrisória do trabalho que se tem. E isso há muito tempo que isso vem assim. Isso também desestimula. E aí o tutor também tende a fazer muitas vezes sem muita vontade e sem muito esforço. Faz o mínimo necessário. Né? Assim, para poder finalizar, com a sua experiência como em tutoria, você poderia esclarecer o papel do tutor em EAD? O papel do tutor é como se fosse o professor na sala de aula. Né? Ele ensina, né? Como o professor vai para a sala de aula para quê? Para ensinar, né? Interage. Só que, se você for pegar a literatura, eles dão mais uma atribuição. O tutor é mais um orientador de aprendizagem. Né? É um pouco diferente do professor, por isso, porque na sala de aula a gente está lá, fala o tempo todo, né? Muitas vezes o aluno nem abre a boca, né? Não fala nada. Na EAD não. Os alunos, a gente interage em função do que o aluno coloca. Se o aluno não coloca nada no fórum,
você não vai colocar. Você tem que agir para que ele venha para o fórum e traga contribuição. E você age depois que ele menciona, ele posta as suas contribuições. E aí você vai ver se está coerente, se ele está interagindo com os outros, e aí você faz suas interferências. Você é mais um mediador. Né? Você chama, você está ali para mediar as discussões, né? Para ver, mandar mensagem, ver se há necessidade de você mandar mensagem, responder as mensagens, saber o que eles estão precisando, suprir de material. Então é mais um mediador. É um pouco diferente do professor por isso. Mas você tem que estar muito bem preparado, muito bem munido das informações. Porque qualquer hora que ele solicite um esclarecimento, tenha uma dúvida de qualquer natureza, de conteúdo principalmente, você está lá para esclarecer, você está lá para responder. Esse é o papel, parte do papel do tutor. Diferente da sala de aula por isso. Na sala de aula você vai passar a aula todinha falando, dando aula, ensinando, explicando tudo. A tutoria não. O aluno tem que estar lá, e você tem que chamar. Se ele não aparecer, você chama, você não vai pegar a aula todinha e colocar ali no fórum. Quem tem que colocar ali no fórum são eles. E você vai ver se eles estão colocando certo, se tem algum equívoco, e aí você age. Né? Aí você vai se colocar, dizer se está tudo ok, vai incentivar. Aí esse é o papel, você vai mediar as discussões entre eles. Esse é o papel do tutor. Por isso que chama tutor e não professor. Né? Pode falar. Pois então, professor, nossa, muito obrigado, viu, por assim, se disponibilizar, ajudar a gente. Gente, isso faz parte da nossa profissão também, né? Com muito carinho, a gente agradece demais. Né? E eu acho que a senhora contribuiu muito para o nosso trabalho, pode ter certeza. Feliz. E eu fico muito feliz pela sua disponibilidade. Agora, se as meninas quiserem fazer alguma colocação. Só agradecer também, né, pelo espaço, sair do seu trabalho para disponibilizar. E trouxe muito crescimento para a gente, porque a gente conheceu mais um pouco da EAD por outro profissional que não é os que a gente já conhece. A gente vê a visão de outra pessoa, que não é o que a gente tem contato todo dia. Né? Que bom, fico satisfeita. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, se tiver dúvida e precisar retornar, eu estou aqui à disposição. Obrigada, agradecemos, viu, pela grande contribuição. Eu que agradeço, fico satisfeita então. E espero que vocês tenham sucesso aí no curso, na disciplina, e quem sabe não sejam futuros tutores. Vale a pena, é muito bom. Obrigada.